Formação da relação jurídica tributária. Pessoal, eu não preciso nem salientar para vocês que esse assunto é um dos mais importantes na sua prova, porque é aqui que a gente começa a entender, então, por que a Constituição, então, fez as especificações em relação à competência, por que há limitações, então, ao poder dos entes de tributar, como os princípios e as imunidades, e a gente começa, então, a observar que há um rito, um processo a ser observado para que, então, o ente federado ele possa exercer a sua competência e cobrar os indivíduos. Eu garanto que a maioria de vocês já viu, e para aqueles que não viram, eu indico que assista aquele filme Matrix. Vocês lembram lá, para aqueles que assistiram, que o Neo, ou o The One, o escolhido, quando ele começou a entender o sistema da Matrix, ele começou a enxergar as coisas tudo por meio de códigos. Então ele não via as pessoas, as cenas, ele enxergava tudo como é que o sistema funcionava, através de números e códigos. Aqui a gente começa então a entender mais ou menos como é que funciona essa sistemática do direito tributário. E se você entender essa matéria, você também vai ser o escolhido aí e vai começar a enxergar quais são os códigos da Matrix, ou quais são os códigos para se entender como é que funciona então o direito tributário. Então, eu já ressaltei para vocês em outras aulas que o direito tributário, pessoal, ele é uma construção lógica. As coisas vão acontecendo, a gente vai estudando as matérias, mas você só precisa entender como é os motivos que justificam a criação de uma determinada norma para que a gente passe então a verificar que determinadas coisas que foram criadas pelo legislador possuem uma pertinência lógica e também estão vinculadas umas às outras. Então, antes de mais nada, eu preciso que você entenda que é nesse ponto, que é na formação da relação jurídica tributária, que a gente vai ter estabelecido aquele liame subjetivo entre o agente que cobra, aqui o ente federado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, bem como o contribuinte. Então é nessa matéria que a gente vai verificar como é que é estabelecida então essa relação entre essas duas partes. Antes da gente entrar especificamente então como é que funciona a formação dessa relação jurídica tributária, preciso ressaltar para vocês que aqui é o momento também da gente falar como é que se divide o Código Tributário Nacional. Basicamente, o Código Tributário, pessoal, ele se divide em dois grandes livros. O primeiro livro vai lá do artigo 1º ao artigo 95 e tem como título o Sistema Tributário Nacional. Então, é aqui que, por exemplo, a gente vai verificar quais são os impostos que o CTN traz, bem como a especificação de cada um deles. Já o segundo livro vai do artigo 96 ao artigo 218 do CTN e é intitulado Normas Gerais de Direito Tributário. É nessa segunda parte aqui, então, que a gente vai entrar especificamente os nossos estudos para entender como se dá a formação da relação jurídica tributária. Para que você também entenda, esse segundo livro é dividido em 5 partes ou 5 títulos. E quais são as partes, então, que compõem esse segundo livro ou essa segunda parte do Código Tributário Nacional? A primeira parte é a legislação tributária, a segunda são as obrigações tributárias, a terceira é o crédito tributário, a quarta é a administração tributária e, por fim, a última parte são as disposições finais e transitórias. É a partir de agora, então, que a gente vai verificar cada uma dessas normas gerais de direito tributário para entender como se dá, então, a formação desses dois polos ou, então, a formação da relação jurídica tributária. Esse aqui é apenas o vídeo introdutório e eu vou passar apenas de forma genérica qual é a divisão, então, para que a gente possa entender como se dá essa formação e cada um dos pontos será verificado em uma aula complementar sobre o assunto. Para que você possa entender, então, o início dessa matéria, para que o fisco, pessoal, ele possa, então, exercer aquela competência que nós vimos, legislar e exigir dos indivíduos o pagamento de tributos, ele precisa, além de observar as limitações constitucionais ao poder de tributar, ele também precisa observar o quê? Um rito processual. Então, quando o fisco ele vai cobrar os indivíduos,
ele não pode cobrar a belo prazer. Ele não pode simplesmente chegar nos contribuintes e retirar o patrimônio dos indivíduos, ou então retirar direitos que eles tenham, com o intuito de fazer uma cobrança tributária. É preciso que ele observe um rito a ser observado. E isso vai muito de encontro lá com o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que determina que para que um contribuinte ou para que uma pessoa sofra então um processo judicial, deve ser observado o devido processo legal. Então é o devido processo legal que vai balizar as relações do direito tributário também. E qual é então esse rito processual para que o fisco possa então de fato cobrar os indivíduos e exercer então aquela sua competência constitucionalmente garantida? O rito processual que a gente utiliza aqui no direito tributário, pessoal, está lá na Lei 6.830 de 1980. A LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais. A partir de agora a gente vai falar muito sobre esse assunto, uma vez que como nós vamos falar de formação da relação jurídica tributária, a gente também vai falar de processo tributário, como se dá o processo, quais são então as causas que suspendem, extinguem, ou então também fazem o quê? A exclusão do crédito tributário. Então é essa lei que vai prever muitas das características desse rito a ser observado pelo fisco. De modo geral, então, novamente eu ressalto que a gente vai ver só de modo genérico, quando a gente fala então dessa formação da relação jurídica tributária, geralmente a gente passa essa matéria para os alunos por meio de um gráfico que a gente chama de espinha de peixe. Um gráfico no qual eu garanto que boa parte de vocês já estudou alguma vez direito tributário, você já deve ter visto. O gráfico é esse aqui e a gente precisa entender então como se dá a formação dessa relação jurídica tributária. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que para que o ente federado ele possa cobrar os indivíduos, ou então ele possa exigir dos indivíduos o pagamento de um tributo, é necessário que haja o quê? Uma hipótese de incidência. É necessário, então, que ele estabeleça uma lei que preveja qual será o fato gerador, qual será a base de cálculo, onde esse tributo será cobrado e outras características que nós veremos adiante. É necessário, então, que para que o direito tributário ou para que o ente federado ele possa exercer a sua competência, haja lei que preveja essa situação. Diferentemente do direito civil, onde a vontade dos indivíduos é levada em consideração, ou do direito penal, em que a infração é que constitui a obrigação, no direito tributário, a única coisa que pode obrigar os indivíduos é a lei. Então é a hipótese de incidência que vai trazer uma previsão abstrata de qual ato que, caso seja praticado pelo indivíduo, ensejará a cobrança de um tributo. O fato gerador é aquilo que nós chamamos de concretude dessa hipótese de incidência. Então, enquanto a hipótese de incidência é uma mera previsão abstrata dessa situação, o fato gerador é a ocorrência dela no mundo concreto. Havendo a ocorrência de um fato gerador, diante de uma hipótese que estava prevista na lei, nós teremos automaticamente a criação de uma obrigação tributária. Então, por exemplo, a lei do IPVA. Então, a lei do IPVA estabelece lá que o indivíduo que seja proprietário de veículo automotor deverá pagar este imposto. Então, a lei do IPVA ela é uma mera hipótese de incidência. Não é porque há, então, a lei do IPVA que todas as pessoas devem pagar esse imposto, mas somente aquelas que pratiquem essa situação no mundo concreto, ou seja, somente aquelas que, de fato, possuam um veículo. E assim que o indivíduo ele pratica no mundo concreto aquela hipótese que estava prevista na lei, automaticamente ele comete ou há incidência de um fato gerador e, ao mesmo tempo, ele se torna obrigado a cumprir com uma obrigação tributária, tá certo? Mas o fisco, para que possa, então, mesmo depois de havendo essa obrigação tributária, para que ele possa cobrar os indivíduos, é necessário que ele constitua esse crédito tributário. Ressalto novamente que eu estou falando só de forma genérica, a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas apenas para que você entenda o sistema em sua totalidade, para que talvez fique mais fácil para a sua compreensão. Então é necessário que ele constitua essa obrigação tributária e torne então essa obrigação tributária
líquida, certa e exigível. E ele faz isso, ou o fisco, a administração pública faz isso por meio do lançamento. É aqui então que há a constituição do crédito tributário e que o fisco então ele passa a saber qual será o montante devido, quem é o sujeito passivo, entre outras situações. A partir do momento então que a gente tem a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, nós temos então, ou o fisco tem, a possibilidade de iniciar a cobrança desse tributo. É por esta razão, então, que para que o indivíduo possa ser cobrado, seja dado um lapso temporal para que ele efetue o pagamento de forma espontânea. E caso ele não pague o seu tributo no prazo devido, o fisco, então, aí sim poderá iniciar os meios coercitivos de cobrança desse tributo. Então, digamos que num determinado exemplo, o indivíduo lá do IPVA, ele adquiriu um veículo automotor, praticou o fato gerador diante de uma hipótese que estava prevista na lei, uma hipótese de incidência, e ele se tornou, então, obrigado a pagar o IPVA. Ele então foi notificado para o pagamento desse imposto, lá para o ano, por exemplo, de 2019, mas o boleto ou carnê do pagamento desse imposto venceu e ele não efetuou o pagamento tempestivamente. Como é que o fisco, então, ele pode exigir o pagamento desse indivíduo? É necessário, então, que ele inscreva essa dívida que o indivíduo não pagou no prazo correto em dívida ativa. Escrevendo, então, esse crédito tributário em dívida ativa, o fisco extrai um documento que se chama a certidão de dívida ativa. É por meio, então, desse documento que o fisco ele pode, então, utilizá-lo para fazer o procedimento ou para iniciar o procedimento de execução fiscal. A certidão de dívida ativa, portanto, é uma certidão, é um documento, é um título executivo extrajudicial que permite então com que o fisco ingresse judicialmente para receber então esses tributos. É somente então com a CDA que pode ser iniciado então o processo de execução fiscal. E é aqui no processo de execução fiscal que a gente vai ter boa parte, não todas é óbvio, mas muitas das peças que vão cair aí na segunda fase do teu exame de ordem. Então todo esse processo aqui, pessoal, ele é interessante porque caso o indivíduo ele perca na execução fiscal e constate realmente que ele não pagou o seu tributo de forma tempestiva e que há de fato a incidência ou a ocorrência de um fato gerador, ele poderá então sofrer o processo de expropriação dos seus bens para então fazer com que o fisco receba de fato esses tributos devidos. Entendam a lógica do sistema. O fisco ele administra os recursos públicos, pessoal, com a finalidade de fazer com que todas as pessoas sejam beneficiadas pelo pagamento dos impostos. Então ele não tem a faculdade de deixar de cobrar um determinado indivíduo simplesmente porque simpatiza com essa pessoa ou porque essa pessoa é influente. O fisco não pode fazer isso. Ele é obrigado a fazer então esse processo de cobrança porque os recursos públicos são indisponíveis. E é em razão dessa indisponibilidade que o fisco ele obrigatoriamente deve observar e deve cobrar os indivíduos que não paguem os seus tributos tempestivamente. Mas como eu já ressaltei, é necessário que para que ele efetue essa cobrança, ele observe esse rito processual, ou todos esses passos, esses 7 passos aí, para que de fato ele possa cobrar os indivíduos. Então, sempre levem em mente, porque a gente vai começar a ver muito isso aqui, esse gráfico de espinha de peixe. A partir de agora, ele vai começar a ser muito importante para que a gente entenda onde determinados institutos se encontram, tá certo? E isso aqui vai ser, sem dúvida alguma, primordial para que você possa compreender melhor a matéria de direito tributário. Como eu ressaltei para vocês, a partir do momento que vocês entenderem isso aqui, vocês vão fazer como o Neo lá do Matrix, vão começar a enxergar as coisas por meio de códigos, e não no sentido de dificultar a compreensão de vocês, mas vocês vão começar a entender a lógica por detrás do sistema. Como é que de fato o legislador, quando institui um determinado tributo, qual é a sua verdadeira finalidade ou onde se encontra esse instituto diante então desse gráfico ou desse procedimento para a formação da relação
jurídica tributária. Se eu pudesse colocar para vocês a matéria que a gente viu até aqui, a parte geral, as competências, a divisão entre os entes, bem como as limitações constitucionais ao poder tributar, a gente estaria aqui ainda na primeira parte, que é a hipótese de incidência. O que o ente federado ele pode criar, então, como tributo para poder seguir na cobrança ou para poder instituir um tributo e cobrar dos indivíduos. Então, vem comigo aí. Sei que essa parte introdutória foi um pouquinho longa, mas é apenas para que você entenda então como se dá essa formação ou como nós temos iniciado a formação dessa relação jurídica tributária. Vamos lá para cada uma das aulas, onde eu especifico para vocês cada um desses pontos e assim a gente possa ter um pouco mais de confiança e entender de vez a matéria de direito tributário. O primeiro elemento então que a gente vai ver em relação a esse procedimento de cobrança do indivíduo é a hipótese de incidência, também chamada de regra matriz de incidência tributária. Então a prova pode cobrar aí dessas duas formas com as duas nomenclaturas. Como eu já ressaltei quando nós falamos naquela aula base, a hipótese de incidência, ela nada mais é do que uma situação prevista em lei que, caso ocorra no plano concreto ou no mundo concreto, ensejará a cobrança de um tributo. Então, é primordial que a gente entenda isso e estabeleça essa diferença entre hipótese de incidência e fato gerador. Se a gente conseguir fazer essa diferenciação e você conseguir entender esses dois institutos, isso aqui vai ser fundamental para que você possa entender melhor essa matéria. Então, recapitulando, quando nós temos a hipótese de incidência, nós temos uma situação abstrata. E por que ela está abstrata? Porque ela está na lei. Ela pode acontecer com qualquer pessoa. Não há indivíduos específicos aqui. Então, é uma mera hipótese. Então, a lei trará essa hipótese, discriminando que caso alguém pratique aquela situação, aí sim, no mundo concreto, nós teremos então a ocorrência de uma obrigação tributária porque ocorreu um fato gerador. Então, enquanto a hipótese de incidência é uma situação meramente normativa, legal, uma situação abstrata, o fato gerador nada mais é do que a ocorrência dessa situação no mundo concreto, no mundo que nós vivemos. O exemplo que eu dei para vocês anteriormente é muito fácil para a gente entender isso aqui, que é o IPVA. A hipótese de incidência do IPVA, portanto, é o quê? É o indivíduo ser proprietário de veículo automotor. Então, estabelece lá a lei do IPVA de cada estado que o indivíduo que seja proprietário de veículo automotor terá, então, a obrigação de pagar o IPVA. Perceba que essa situação normativa é apenas uma hipótese de incidência. Não são todos os indivíduos que são cobrados, mas apenas aqueles que, de fato, pratiquem essa situação legal no mundo concreto. Então, digamos que João, que mora lá no estado X, ele pratica, então, essa situação que estava prevista lá na lei do seu estado. Como ele praticou concretamente uma situação que estava apenas como uma hipótese em uma norma, ele praticou, então, um fato gerador. Estabelecida, então, essa diferença entre esses dois institutos, o que é a hipótese de incidência e o que é o fato gerador, a gente precisa entender, então, que a hipótese de incidência, ou a regra matriz de incidência tributária, para que ela possa, então, cobrar, ou para que ela possa exigir o pagamento dos tributos, é necessário que essa hipótese de incidência ela cumpra alguns critérios. E a doutrina costuma classificar, então, a hipótese de incidência em dois aspectos ou duas espécies. E quais são essas espécies que a hipótese de incidência deve observar? Ele deve observar o aspecto antecedente, bem como o aspecto consequente. O que significa isso? Que essa lei que estabeleça, então, uma situação, uma mera hipótese de incidência, ela deve cumprir alguns critérios. E alguns desses critérios, eles ocorrem antes de ser praticado o fato gerador e alguns critérios devem ser especificados após a ocorrência do fato gerador. Por isso, então, que nós temos aspectos antecedentes, antes do fato gerador, e aspectos consequentes, depois do fato gerador. E essa hipótese de incidência, ela deve
estabelecer justamente todos esses critérios, para que a gente então entenda por meio dessa hipótese de incidência ou dessa lei, quem que é o sujeito passivo, onde ele deve pagar, quando ele deve pagar, para quem ele deve pagar e outras características. Mas vamos lá. Em relação ao aspecto antecedente, aqui a gente tem a divisão em 3 critérios no aspecto antecedente, que essa hipótese de incidência deve observar. E quais são então esses critérios? O primeiro é o critério material, ou seja, o que é esse fato gerador? Por que o indivíduo então ele deve pagar esse tributo? É nesse critério material então que a hipótese de incidência ela deve estabelecer qual que é a situação que, caso ocorra no mundo concreto, ensejará a cobrança de um tributo. Então, se a gente pudesse ter aqui colocar uma pergunta para esse critério, seria o quê? O que é cobrado? Em relação a qual fato gerador ocorre essa cobrança? O segundo critério que nós temos é o critério espacial. Aqui, se nós novamente pudéssemos fazer uma pergunta, seria a pergunta onde? De um modo geral, os tributos, pessoal, sejam eles quais forem, eles podem ser cobrados em todo o território nacional, dentro, é claro, da competência de cada ente. Os estados cobrando dentro de cada estado, o município cobrando dentro de cada município e a União podendo cobrar em todo o território nacional. Mas existem alguns tributos que possuem uma característica de extraterritorialidade. Eu vou falar com vocês com isso mais para frente quando a gente tratar de impostos federais. Mas só para que você entenda então que na regra geral o critério espacial de uma lei ou de uma hipótese de incidência deve ser aplicada ou pode ser aplicada em todo o território nacional. Mas também esse critério espacial ele pode ser utilizado para definir, por exemplo, se uma determinada área ela é urbana ou rural. E isso é interessante para a gente saber se um determinado indivíduo ele vai ser cobrado pelo IPTU, por ser urbano, ou então o ITR, por ser rural. Outro critério importante é o critério temporal, ou seja, quando é que esse tributo ele pode ser cobrado. Quando a gente fala, então, nesse aspecto do quando, eu preciso falar para vocês que a doutrina entende também que existem três hipóteses ou 3 momentos em que o fato gerador dessa hipótese ele pode acontecer. Então a hipótese ela trará o quando, mas o fato gerador ele pode ocorrer em 3 momentos distintos a depender do tributo. E quais são então essas 3 espécies de fato gerador? O primeiro deles é o fato gerador instantâneo. Assim que o indivíduo ele pratica o fato gerador, ou melhor, pratica aquela hipótese prevista na lei, automaticamente já haverá a cobrança do tributo, ou automaticamente já haverá a configuração da obrigação tributária. Qual imposto nós podemos usar aqui como exemplo? O IPI. Lá, no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal, é estabelecido que o IPI incide assim que a mercadoria industrializada ela sai da indústria. Automaticamente, a mercadoria saiu da indústria, incide o IPI. Então aqui nós temos um fato gerador instantâneo. Havia hipótese na lei, ocorreu essa situação no mundo concreto, automaticamente já haverá a incidência da obrigação tributária. A segunda espécie de fato gerador que nós temos é o fato gerador continuado. Existem alguns tributos, pessoal, que eles estão mais para um status ou uma situação do que realmente a ocorrência de um fato gerador. Calma, eu vou explicar isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo que, por exemplo, ele tenha um imóvel, uma casa, e ele reside nessa casa. Vocês não concordam comigo que ele é o proprietário dessa casa o ano todo? Não concordam? Digamos que no exemplo aí, o indivíduo ele já resida nessa casa há muito tempo, então ele é dono do imóvel o ano todo. Como é então que a gente estabelece quando é que incidirá a ocorrência do fato gerador? Se o indivíduo pratica o fato gerador todo dia, porque ele é o proprietário do imóvel todo dia. E lá o IPTU fala que esse tributo incidirá sobre a propriedade predial e territorial urbana. Como é que a gente faz então para definir quando então será a cobrança desse tributo? É estabelecido aqui então pela legislação que será escolhido um dia em específico e o indivíduo que nesse dia escolhido pratique o fato gerador, ele então estará obrigado a pagar
esse tributo. Como regra, tanto o IPTU quanto o IPVA possuem como base ou como dia base o dia 1º de janeiro de cada exercício. Então, se no dia 1º de janeiro o indivíduo ele for proprietário de um veículo automotor ou ele for proprietário de um imóvel urbano, ele estará obrigado, então, a pagar o IPTU ou o IPVA, uma vez que, mesmo ele sendo dono desse bem o ano todo, foi escolhido pela legislação um dia em específico, e caso ele seja o dono desse bem nesse dia específico, é então nesse dia que ele praticará o fato gerador. É como se a gente estivesse vendo um vídeo onde o indivíduo ele é proprietário desse bem o ano todo. E é escolhido, por exemplo, apenas uma cena desse vídeo, ou é tirada uma foto. Então, aqui, nesse fato gerador continuado, é apenas naquele dia escolhido pela legislação que o indivíduo, então, que cumpra ou que seja proprietário desse bem, caso ele realmente seja o dono desse imóvel ou desse automóvel, ele praticará o fato gerador. Por fim, a última espécie de fato gerador que nós temos é o fato gerador por período, também chamado de fato gerador complexo ou complexivo. Aqui, pessoal, é interessante em relação a alguns impostos, porque aqui quem escolheu também qual será o dia que o indivíduo então deverá cumprir com a sua obrigação é a própria legislação. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender como se dá então esse fato gerador por período. O imposto de renda está especificado lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, e é estabelecido lá que esse tributo incidirá para indivíduos que aufiram renda ou aufira receitas de qualquer natureza. Muito bem. Digamos que um determinado indivíduo ele é empresário ou que ele possui diversas fontes de renda e ele vai recebendo essas receitas e essas rendas ao longo do ano. Vocês não concordam comigo que ele pratica em cada vez que ele recebe então um valor, um determinado valor de renda, ele não está praticando o fato gerador? E, em tese, ao praticar o fato gerador, ele teria que cumprir com a sua obrigação? Pois é, pessoal, mas aqui é escolhido, ao invés do indivíduo, cada vez que ele pratica o fato gerador, ele ter que pagar o imposto de renda, é escolhido um determinado período para que ele possa, então, ir praticando esse fato gerador, praticando, e depois de um determinado período, ele faça o pagamento do seu tributo tudo de uma vez. Então, o exemplo aqui maior é justamente o imposto de renda. O indivíduo ele ofere a renda durante um ano inteiro, um ano civil aqui, que vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro, e somente no ano subsequente é que ele, então, ele faz uma declaração dos valores que ele recebeu no ano anterior em sua totalidade. Então é escolhido pela legislação qual será esse período e após então este período é que o indivíduo paga então esse tributo todo de uma vez. A diferença com o continuado é que é escolhido um único dia que o indivíduo, caso naquele dia específico ele pratique o fato gerador, ele estará obrigado a pagar o tributo. No complexo ou complexivo, não. Ele vai praticando o fato gerador, pratica, e depois de um determinado período, ao invés dele pagar de forma individualizada cada fato gerador que ele praticou, ele paga tudo de uma vez como se fosse um único fato gerador, tá certo? É muito importante a gente entender essa diferenciação aqui em relação aos fatos geradores para que a gente entenda então a perguntinha do temporal, que é quando que esse tributo pode ser cobrado. Muito bem, então essas aqui são características que devem constar na hipótese de incidência ou na lei que estabeleceu esse tributo antes do indivíduo praticar o fato gerador. Então deve constar o critério material, o que, e isso aqui eu esqueci, eu vou ressaltar aqui um detalhe. O aspecto material, pessoal, que é o que, ele sempre virá acompanhado de um verbo e um complemento. Então, quando você quiser verificar qual que é o aspecto material de uma determinada lei ou de um determinado tributo, você sempre vai verificar que estará um verbo, que terá um verbo acompanhado de um complemento. Quer um exemplo? Novamente o IPVA. Qual que é o verbo aqui? Ser proprietário, ser proprietário. E qual que é o complemento, então, desse tributo? De veículo automotor. Então, no aspecto material, a gente tem sempre isso, um verbo acompanhado de um complemento. A gente também tem que ter, então, nessa hipótese de incidência, critério espacial, onde que esse tributo pode ser cobrado, bem como o critério temporal.
quando é que ele pode ser cobrado. Muito bem. Mas aí, havendo a realização dessa situação no mundo concreto, nós temos a incidência, como eu já ressaltei para vocês, de um fato gerador. Muito bem. Aí, havendo então a ocorrência desse fato gerador, a gente precisa apurar mais dois elementos. E são justamente esses dois elementos que são previstos lá no aspecto consequente, ou o segundo aspecto que deve constar nessa lei ou nessa hipótese de incidência. E esses aspectos são os critérios subjetivos e os critérios quantitativos. Em relação ao critério subjetivo, a gente está tentando descobrir aqui, ou a legislação ela deve definir, quem que é o sujeito ativo e quem que é o sujeito passivo dessa relação jurídica tributária. Sujeito ativo, guardem na cabeça de vocês, sempre será o fisco. É o fisco, então, que tem competência para ser o sujeito ativo, para cobrar o tributo. Renan, mas e naquelas situações onde tem mais de um ente federado cobrando o indivíduo, como é que a gente faz? Está aí no material de vocês, e eu vou ressaltar também aqui que não há o litisconsórcio ativo na seara tributária. Então, quando eventualmente, em uma determinada situação, haver uma discussão sobre quem será o ente competente para cobrar aquele tributo, o indivíduo ele não pode efetuar o pagamento para um ou para outro sob pena de pagar mal. E lá no direito civil a gente lembra que quem paga mal paga duas vezes? Pois é, no direito tributário, quando há então uma situação onde o indivíduo ele não sabe quem que de fato é o ente competente sobre aquele tributo, o que ele deve fazer? Ele deve se valer da ação de consignação em pagamento, depositar esse valor do tributo em juízo e determinar e deixar para que o judiciário então decida quem de fato é o ente competente. Dessa forma, ele pagará bem e é o judiciário então que determinará quem será o sujeito ativo que tem competência para cobrar esse tributo, tá certo? Então não há o litisconsórcio aqui no direito tributário. Já o sujeito passivo é aquele indivíduo que tem a responsabilidade por pagar o tributo. E ele pode ser tanto o contribuinte, que é quem pratica de fato o fato gerador, ou então o responsável tributário, que eu vou falar isso com vocês mais para frente, mas só para você entender, que pode outra pessoa que não praticou o fato gerador também ser obrigada a pagar o tributo, caso ela se encontre em uma determinada situação que faz com que ela esteja em um liame subjetivo que aproxima então ela desse fato gerador, ou faz então com que ela também seja responsável pelo pagamento desse tributo. Então aqui no aspecto pessoal, ou subjetivo, a gente tem a definição do sujeito ativo e o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Por fim, o último aspecto que a gente vai ver aqui é em relação ao critério quantitativo, ou seja, quanto que o tributo tem que pagar. Então, se lá no aspecto subjetivo a gente falou quem paga, aqui no aspecto quantitativo a gente está tentando definir quanto é de fato que o indivíduo ele tem que pagar. Então, depois da gente verificar qual que é o fato gerador que incide esse tributo, onde esse tributo poderá ser cobrado, quando é que ele será cobrado, bem como quem que tem responsabilidade para pagar ele, a gente precisa ver quanto de fato que o indivíduo deve pagar. E para a gente apurar qual será o valor que um determinado indivíduo ele deve pagar de tributo, a gente tem dois elementos essenciais, que é a base de cálculo e a alíquota. Eu vou falar com vocês somente essa aula, mas quando a gente falar especificamente dos impostos, eu vou trazendo a diferença entre um e outro, mas só para que você entenda então a diferença entre base de cálculo e alíquota, porque é muito simples e é muito importante que você também entenda, porque é nisso aqui que realmente importa para o contribuinte muitas vezes, ou seja, quanto que ele vai pagar de tributo. Então esse aqui é um aspecto fundamental. Quando nós falamos em base de cálculo, pessoal, nós estamos falando do total da receita tributável. Então, novamente o exemplo do IPVA aí, porque é um negócio mais fácil da gente entender, porque todo mundo tem um carro em casa, ou o pai tem, ou a mãe tem, ou o amigo tem, alguém tem, então é muito mais fácil da gente entender a relação estabelecida em volta desse imposto. No caso do IPVA, a base de cálculo do IPVA vai ser o valor venal do bem, o valor venal do veículo, ou melhor, o seu valor de mercado. Essa, então, é a base de cálculo do IPVA. É o total da receita ou então o total do patrimônio tributável do indivíduo. Eu sempre gosto de trazer aqui para que a gente entenda melhor
um exemplo de uma pizza. Então, a base de cálculo é como se nós tivéssemos uma pizza toda, que é o montante total da receita tributável. Então, para a gente saber qual que é o montante, a gente precisa entender que a base de cálculo é o total da pizza. É o carro, o valor de venda lá do veículo do indivíduo. Já a alíquota, prestem atenção, a alíquota, ela é uma porcentagem ou um valor fixo da base de cálculo. Então, no exemplo do IPVA, os estados eles têm competência para instituir IPVA e ele varia de estado para estado. E essa alíquota é estabelecida tendo como porcentagem o valor do bem. Então, no caso do Paraná, por exemplo, a alíquota aqui é de 3,5%. Então, um veículo lá que vale R$ 20.000, que tem R$ 20.000 de base de cálculo, ele terá uma alíquota de 3,5% sobre esse valor total do veículo. No exemplo que eu dei para vocês aqui da pizza, é como se, enquanto na base de cálculo nós temos a pizza toda, na alíquota nós tivéssemos apenas um pedacinho dessa pizza. Então, por isso que se chama de cota, de alíquota, de cota, é um pedaço. Então, enquanto a base de cálculo é sempre o montante da receita tributável, a alíquota ela é sempre uma porcentagem ou um valor fixo desse montante. Essas, então, são as características que devem constar sempre na hipótese de incidência, tá certo? Essas perguntinhas, o que, onde, quando, quem paga e quanto. E é com base nisso, então, que essa hipótese de incidência, que é aquela mera previsão abstrata, indicará, então, uma determinada situação que, caso seja praticada, então, no mundo concreto, nós teremos o cometimento de um fato gerador. Pessoal, essa matéria aqui eu não preciso nem citar para vocês, que ela é muito importante. E caso você tenha entendido tudo isso aqui, todos os elementos que devem constar, então, nessa hipótese de incidência, nós poderemos, então, avançar para a próxima aula, tá certo? Dito, então, essa diferença em relação à hipótese de incidência e o fato gerador, bem como quais são os critérios que deve conter nessa hipótese de incidência, eu ressaltei para vocês que a hipótese de incidência nada mais é uma previsão legal de uma situação que, caso ocorra no mundo concreto, ensejará a cobrança de um tributo. Muito bem. Mas eu falei para vocês, então, que essa hipótese de incidência é uma previsão legal, ou seja, é uma previsão especificada na lei. Mas que lei? É aí, então, que é importante que a gente entenda quais são as fontes de direito tributário, ou melhor, que a gente entenda qual, então, são as normas que compõem a legislação tributária. Lá no começo do nosso curso, quando a gente falou a respeito do conceito de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional, eu ressaltei para vocês que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei. Muito bem, mas aqui o CTN ele faz uma previsão abstrata, genérica daquilo que ele define como lei. A especificidade daquilo que nós entendemos por lei tributária ou que compõe a legislação tributária não está no artigo 3º, e sim no artigo 96 do Código Tributário Nacional, que é o primeiro título do segundo livro, conforme eu ressaltei para vocês anteriormente, que trata então especificamente em relação qual é a legislação que o CTN adota, ou quais são as normas que compõem então as fontes de direito tributário. Nos termos lá do artigo 96 do Código Tributário Nacional, a legislação tributária, portanto, ela não se perfaz, pessoal, apenas na lei, conforme está no artigo 3º, mas sim a legislação tributária, ela se compõe, além da lei, dos tratados e convenções internacionais, dos decretos, bem como as normas complementares. Então, são essas normas aqui que compõem aquilo que nós entendemos como legislação tributária. Então, quando a gente falar legislação tributária ou fontes de direito tributário, a gente não está falando só da lei. Embora eu ressaltei para vocês que a hipótese de incidência ela é sempre uma previsão legal. Então, aqui a gente vai entrando mais na matéria, vai indo mais para o obscuro do direito tributário e vai vendo que, na verdade, essa hipótese de incidência ela é uma previsão legal, mas que essa lei não é a única forma
ou único instrumento normativo no direito tributário. Nós temos outros, e eu vou especificar cada um desses instrumentos normativos para vocês. Mas antes, eu preciso trazer aqui também, garanto que vocês já viram, talvez lá nas aulas introdutórias de teoria geral do Estado, ou na própria introdução aos estudos de direito, essa pirâmide normativa, ou também chamada de pirâmide kelseniana. Um austríaco chamado Hans Kelsen, ele escreveu um livro chamado Teoria Pura do Direito, e lá nesse livro ele especifica que, independente de qual seja o Estado, nós temos sempre um sistema escalonado e gradativo de normas, onde normas superiores serão levadas mais em conta ou serão mais importantes do que algumas normas inferiores. E essas normas inferiores sempre devem observar as normas superiores e não contrariá-las, sob pena de serem consideradas ilegais ou inconstitucionais. Então, Hans Kelsen ele fala que nós temos então sempre em um Estado, independente do Estado, essa pirâmide normativa, havendo sempre como ponto basilar e principal, o maior de todos, como sendo a Constituição de um país. Na verdade, ele vai um pouco além, ele fala que aqui em cima da Constituição existe um negócio chamado norma hipotética fundamental, mas isso aqui é pura discussão acadêmica que não vai fazer efeito nenhum na tua prova. Então, para que você entenda apenas, a Constituição Federal, então, é ela então que dá todo o ensejo ou a base para as demais legislações que estão abaixo dela, e essas legislações ou essas normas não podem contrariar suas disposições, caso contrário, elas serão consideradas inconstitucionais. Como você pode bem observar, pessoal, a Constituição ela não está aqui dentro das fontes de direito tributário ou dentro daquilo que nós entendemos como legislação tributária. Mas, embora ela não conste lá no artigo 96, a Constituição também ela é primordial para a gente entender a legislação tributária, uma vez que é a Constituição que define qual é a competência dos entes, quais são as limitações constitucionais ao poder de tributar, quais são as imunidades que os indivíduos têm. Então, embora a Constituição ela não esteja de modo explícito aqui no artigo 96 do CTN, sem dúvida alguma, ela também possui uma extrema relevância para os nossos estudos de legislação tributária, uma vez que é ela, então, que cria as regras do jogo, para que as demais legislações, então, apenas façam algumas especificações em relação àquilo que já está disposto na própria Constituição Federal. Então, abaixo da Constituição, a gente tem os outros instrumentos normativos que eu vou ver aqui em cada uma dessas aulas com vocês, como as leis complementares, tratados e convenções internacionais, lei ordinária, medida provisória, decretos e normas complementares. Essa, então, é a legislação tributária ou as fontes de direito tributário, e novamente eu ressalto para vocês, então, que não é somente a lei que pode estabelecer, então, hipóteses de incidência. Então, a hipótese de incidência é uma previsão abstrata na lei, mas essa lei não é apenas uma lei ordinária ou uma lei complementar. Existem, então, outros instrumentos normativos e, por isso, é importante que a gente entenda essa matéria. Como estamos falando de hipótese de incidência, é primordial também que você entenda quais, então, são as fontes de direito tributário. Ainda em relação à hipótese de incidência, a gente continua verificando quais são as normas que podem estabelecer, então, uma hipótese de incidência tributária. Agora a gente vai falar a respeito da lei. Depois da gente ver a Constituição, então, a gente vai para a nossa segunda espécie. Nos termos lá do artigo 97 do CTN, vamos lá à leitura do texto. Somente a lei pode estabelecer 1. A instituição de tributos ou a sua extinção. 2. A majoração de tributos ou sua redução. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal. 4. A fixação de alíquotas do tributo e a sua base de cálculo. 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. 6. A hipótese de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário ou de sua dispensa ou redução de penalidades.
Então o CTN, é claro, ao estabelecer aí no artigo 97, pode voltar aqui, Érico, que os tributos eles devem ser instituídos, alterados ou majorados mediante lei. Até aí tudo bem. Então a gente percebe que a hipótese de incidência, como eu já ressaltei para vocês, ela sempre deve decorrer da lei. A obrigação no direito tributário não pode decorrer da vontade dos indivíduos, como ocorre no direito civil, nem tampouco das infrações, uma vez que isso aí é o que vincula ele a uma obrigação penal. No direito tributário, apenas o que pode vincular ou obrigar o indivíduo a fazer alguma coisa é a lei. Muito bem, isso aí eu já entendi, Renan. E pelos termos do artigo 97 é muito claro. Mas que tipo de lei, então, é que pode estabelecer essas disposições? Ou melhor, que tipo de lei, então, que pode prever uma hipótese de incidência? Muito bem. Para isso, então, que a gente vai discutir na aula de hoje quais são as espécies de lei, uma vez que o artigo 97 ele é genérico, ele traz apenas como lei. E a gente vai verificar que existem diversas hipóteses, diversas espécies de lei, ainda dentro da matéria de legislação tributária. Então, a legislação tributária, como eu disse anteriormente, ela se compõe da lei, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Muito bem. Então, no primeiro ponto, que é a lei, a gente tem também uma subdivisão em outras espécies. A primeira espécie, então, que a gente vai ver de lei é a lei ordinária. É essa lei aqui que é trazida pelo Código Tributário Nacional no artigo 97. A lei ordinária é aquela lei geral, lei genérica. Então, quando não há especificidade, tanto no Código Tributário Nacional quanto na Constituição Federal, de qual lei é necessária, será a lei geral, a lei genérica, que é a lei ordinária. O quórum para aprovação dessa lei é um quórum menor, é um quórum de maioria simples, que nós chamamos. É necessário que seja composto apenas a maioria dos presentes na Assembleia para que ela possa ser votada. Então, ela é uma lei que exige um quórum menos complexo para sua aprovação. E quais matérias, então, podem ser instituídas por meio de lei ordinária? No direito tributário, pessoal, a regra é de que a maioria, isso a grande, ou seja, a grande parte das matérias de direito tributário são instituídas, criadas, aumentadas ou majoradas mediante lei ordinária. Além disso, a lei ordinária também estabelece qual que é o fato gerador do tributo, bem como qual é a alíquota, o sujeito passivo, as penalidades eventualmente cabíveis, bem como as causas de extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário, que a gente vai ver logo adiante quando a gente falar de lançamento tributário. Então percebam que a lei ordinária ela pode tratar sobre diversas matérias. Inclusive, é ela então que é suficiente para prever ou para instituir a maioria dos tributos que estão especificados no nosso direito tributário. A segunda espécie de lei aqui que nós temos é a lei complementar. Então, pelo nome aí você já deve imaginar que essa lei visa o quê? Complementar alguma coisa, mas não somente isso. Essa lei ela exige um quórum mais específico, um quórum mais robusto para sua aprovação. Aqui, para que algo que necessite de lei complementar possa ser aprovado, é necessário que seja votado por maioria absoluta, e não somente a maioria dos presentes na Assembleia, mas sim a maioria dos membros participantes, independente da quantidade de membros que esteja presente. Isso ocorre por quê? Porque existem algumas matérias, como eu já ressaltei, que são mais delicadas de serem tratadas. E é por isso que eles exigem esse tipo de lei para que possam ser alteradas. É por esta razão, então, que a lei complementar ela exige um quórum um pouco mais específico, um pouco mais complexo, para que, então, algumas matérias que demandem um pouco mais de atenção exijam um quórum maior para sua aprovação. E quais matérias, então, ou quais tributos podem ou necessitam de lei complementar? Bem, eu já havia ressaltado com vocês, quando nós falamos de competência tributária, que na regra geral, todos os tributos eles precisam apenas de quê? Lei ordinária. Mas existiam 4 tributos que precisavam ser instituídos mediante lei complementar. E na época eu até falei uma palavrinha para você, uma palavrinha mnemônica, que é a palavrinha SEGE. Então, são 4 tributos que exigem para sua instituição e aumento lei complementar. Somente esses 4 tributos precisam de lei complementar. Todos os demais exigem para sua instituição, aumento ou modificação,
apenas lei ordinária. E quais tributos são esses, então, que necessitam de lei complementar, Renan? São as contribuições residuais, nos termos lá do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, o empréstimo compulsório, como bem define o artigo 148 da Constituição, o imposto sobre grandes fortunas, mas aqui trazido só como grandes fortunas, nos termos do artigo 153, inciso 7º da Constituição, bem como os impostos residuais, conforme determina o artigo 154, inciso 1º da Constituição. São só esses 4 caras aqui, então, em relação aos tributos que exigem para sua instituição, aumento ou modificação, lei complementar, conforme bem ressalta a Constituição Federal. Mas o artigo 146 da Constituição também ressalta que existem algumas matérias que exigem lei complementar e não somente alguns tributos. E quais matérias são essas que exigem lei complementar para a sua instituição? Lá nos termos do artigo 146, existem 3 incisos lá que especificam então quais são essas matérias. E essas matérias são que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência tributária. Então, havendo um conflito aí entre 2 entes federativos que visem receber um determinado tributo, um alegando que tem competência, o outro alegando que também tem competência, essa discussão sobre qual deles realmente possui a competência sobre aquele tributo, sobre aquela situação, deverá ser regulado por meio de lei complementar. Além disso, o inciso 2º ressalta também que a lei complementar deve regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então é aí a segunda ressalva que nós temos de que é uma lei complementar que deve estabelecer as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por fim, o terceiro inciso lá do artigo 146 ressalta também que deve ser instituído por meio de lei complementar, ou a lei complementar deve estabelecer normas gerais de direito tributário que definam como, por exemplo, o fato gerador, a base de cálculo, a definição de tributos, a obrigação, o lançamento, bem como a prescrição e a decadência. Renan, mas agora você me confundiu. Quando você falou ali de lei ordinária, você falou que a lei ela deve definir o fato gerador e a alíquota. Agora você está falando que a lei complementar ela deve definir também o que é o fato gerador. Eu não entendi. Pessoal, aqui há essa diferença porque a lei complementar ela deve especificar a definição de fato gerador, bem como a definição da base de cálculo, bem como a definição de obrigação, de lançamento, prescrição e decadência. Então a lei complementar ela vai especificar apenas a definição dessa situação, mas é a lei que institui esse tributo, por exemplo, o IPVA, o ISS, que vai especificar então quando que ocorre o fato gerador desse tributo, qual que é a alíquota desse tributo, bem como quem que é o sujeito passivo. Então percebam que a lei complementar ela apenas faz a definição daquilo que nós entendemos como fato gerador, lançamento e obrigação, mas especificamente em relação ao fato gerador, ao sujeito passivo, à base de cálculo, quem vai definir isso é a lei ordinária. Então é como se nós tivéssemos assim, definição de fato gerador será feito por uma lei complementar, mas o fato gerador, por exemplo, do IPTU, ele vai ser regulado por uma lei ordinária, entendido? Então percebam que há essa diferenciação então, tá certo? A terceira espécie então de lei que nós podemos ter é a lei delegada. Lá nos termos do artigo 68 da Constituição, o presidente da República, ele pode solicitar ao Congresso Nacional poderes para então criar uma lei por meio dessa capacidade que ele tem, que foi conferida pela Constituição. Aqui, o presidente, como chefe do executivo, ele está atuando de forma atípica, legislando. E nós sabemos que a função típica do executivo é executar as normas e não legislar sobre elas. Mas aqui a Constituição, então, dá o direito para que o presidente ele possa, então, solicitar poderes ao Congresso Nacional e o Congresso, então, delega o poder que ele tem de criar tributos ao presidente. Mas o artigo 68 ressalta que existem 2 matérias que não poderão ser tratadas por meio de lei delegada. E quais são essas matérias? Bem, o artigo 68 ressalta que não pode ser uma matéria reservada à lei complementar, conforme nós já vimos aqui.
Então não pode haver uma lei delegada que especifique em relação a essas situações, como, por exemplo, dispor sobre conflitos de competência, dispor em relação à regulação, às limitações constitucionais ao poder de tributar, bem como estabelecer as normas gerais de direito tributário. Outra coisa que a lei delegada não pode tratar é em relação à organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, bem como em relação a direitos individuais, sociais, políticos, entre outros. Apenas um ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês é que essa lei delegada, pessoal, ela atualmente está praticamente em desuso. E por que ela está em desuso? Porque, como eu ressaltei anteriormente, aqui o presidente ele precisa pedir autorização ao Congresso Nacional para que ele possa, então, utilizar a lei delegada. Mas para que o presidente ele vai pedir poderes para o Congresso Nacional para delegar, se existe também na Constituição um outro instrumento normativo que dá a ele poderes para fazer a legislação de pronto, para legislar de pronto, sem precisar pedir autorização ao Congresso Nacional. E essa possibilidade é a nossa quarta espécie de lei, que é a medida provisória, nos termos lá do artigo 62 da Constituição. Então a diferença entre lei delegada e medida provisória é isso, que na lei delegada, o presidente ele precisa pedir poderes ao Congresso Nacional para legislar, enquanto na medida provisória ele pode fazer elas de pronto. Mas é óbvio, posteriormente à edição dessa medida provisória, o presidente ele precisa submeter essa medida provisória ao Congresso Nacional para que ele então vote essa medida provisória dentro dos prazos lá de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos lá do artigo 62 da Constituição. Assim como ocorre com a lei delegada, na medida provisória, nos termos do artigo 62, algumas matérias não poderão ser utilizadas ou ser instituídas por meio desse instrumento normativo. E quais matérias são essas? De acordo com o artigo 62, a medida provisória, mesmo que ela seja instituída em caso de relevância ou urgência, e mesmo que ela tenha força de lei, ela não pode ser utilizada para regular sobre matérias que exigem lei complementar, lá nos termos do parágrafo 1º, inciso 3º, do artigo 62 da Constituição. Então, assim como ocorre com a lei delegada, a medida provisória ela não poderá ser utilizada para instituir ou para regular matérias que necessitem de lei complementar. Tomem cuidado com isso. O segundo ponto é que essa medida provisória ela deverá ser convertida em lei ordinária até o final do exercício em que houve a publicação dessa medida provisória nos termos lá do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Renan, não entendi isso. Vamos lá para um exemplo. Então, digamos que o presidente ele institua uma MP, uma medida provisória, no dia 30 de junho de 2018. Muito bem. Pelo parágrafo 2º, então, do artigo 62, a gente tem estabelecido que para que essa medida provisória continue com seus efeitos sendo aplicados no ano subsequente, o ano de 2019, ela precisa ser convertida em lei ordinária até o final do exercício financeiro em que houve a publicação dessa medida provisória, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2018, para que assim, em 2019, no dia 1º de janeiro, ela já surta efeitos. Então, tomem cuidado com isso também, pessoal. Outro ponto interessante em relação a essa segunda exceção é que existem alguns tributos que não precisam observar essa regra, ou seja, eles não precisam ser convertidos em lei ordinária até o final do mesmo exercício financeiro. Eles são, então, exceções a essa situação. Por quê? Porque por conta da sua emergencialidade, eles exigem efeitos imediatos. E é por isso então que eles não aguardam então esse lapso para poderem surtir efeitos ou serem cobrados apenas no próximo exercício financeiro. Então, uma medida provisória que especifique e que trate desses caras aqui que eu vou falar para vocês, ela surte efeitos imediatos. Ela não precisa ser convertida em lei para surtir efeitos. E quais são esses caras então? O imposto de importação, o imposto de exportação,
o IPI, o IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra. Então, em razão da emergencialidade desses tributos, seja por conta da sua urgência em caso de guerra ou por conta de serem tributos extrafiscais que visam modificar o comportamento das pessoas em relação ao mercado, incentivando ou desincentivando elas a fazer algumas coisas, é necessário então que esses caras aqui, esses impostos, caso eles sejam instituídos mediante medida provisória, eles surtirão efeitos imediatos e mesmo que não sejam convertidos em lei até o final do exercício financeiro em que houve a publicação dessa medida provisória, mesmo assim eles terão efeitos. Salvo esses caras aqui, todos os demais tributos que forem instituídos mediante lei provisória, desde que, é claro, não necessite de lei complementar, eles deverão ser convertidos em lei ordinária, ou essa medida provisória deverá ser convertida em lei ordinária até o final do exercício financeiro em que houve a publicação dessa medida provisória. Essas aqui são as espécies de lei que nós temos e que podem, então, especificar uma hipótese de incidência tributária que compõe, então, aquela matéria que a gente estava vendo anteriormente, que é a legislação tributária. Entre as demais espécies de normas que compõem a legislação tributária, a próxima que nós temos são os tratados e convenções internacionais. Nos termos do artigo 98 do Código Tributário Nacional, os tratados e as convenções internacionais, elas nada mais são do que atos firmados entre dois ou mais estados com um único intuito, pessoal: facilitar a arrecadação e a fiscalização, bem como evitar a bitributação entre os países, para que assim todos eles fiquem ou mantenham-se competitivos no mercado internacional. Então, a grande finalidade desses tratados e convenções firmados entre os países parceiros comerciais é justamente então para unificar estas regras aduaneiras. Um ponto interessante aqui em relação a esses tratados e convenções internacionais é que o presidente da República é que tem competência então para firmar essas convenções ou esses tratados. E essa é uma das suas prerrogativas como presidente, nos termos lá do artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. Quando nós falamos lá das limitações constitucionais ao poder de tributar, especificamente em relação ao princípio da vedação às isenções heterônomas, eu citei para vocês que havia uma exceção a esse princípio. E essa exceção se dava quando o presidente da República ele firmava tratados e convenções ou acordos internacionais e assim ele poderia, nesses casos, isentar tributos que não eram de sua competência. Então vamos voltar lá. Eu falei para vocês, quando nós falamos a respeito desse princípio, que os entes federados eles não podem fazer isenções heterônomas. Então um ente federado ele não pode conceder uma isenção de um tributo que não é de sua competência. Então, o Estado ou o município ele não pode isentar tributos que são de competência da União. E a recíproca é verdadeira. Então, esse princípio estabelecia isso. Mas, uma exceção era justamente essa situação aqui. Então, quando o presidente ele atua como chefe de Estado e não como chefe de governo, ou seja, representando a União, e sim quando ele atua representando a República Federativa do Brasil, neste caso, por estar atuando como chefe de Estado, representando todos nós, ele pode então conceder isenções a tributos que não são de competência da União. Novamente ressalto, porque aqui ele não está atuando como chefe do Executivo Federal, como chefe de governo, e sim como chefe de Estado. Então, o presidente, neste caso, ele pode isentar tributos que são de competência dos estados e dos municípios. Toma cuidado com essa exceção aqui. Quando esse tratado e essa convenção internacional ela é incorporada, então, ao direito brasileiro, ela entra com o status de lei ordinária. Mas caso exista alguma disposição do Código Tributário Nacional que seja divergente com esse tratado ou convenção internacional, como é que fica? Pessoal, o entendimento que se tem é que caso esse tratado ou convenção internacional ele traga alguma disposição diversa àquilo que está estabelecido no Código Tributário Nacional, a gente aplica o quê? O Tratado
tratado e a convenção internacional. E os motivos são dois, pessoal, que a gente aplica o tratado em detrimento ao Código Tributário Nacional. O primeiro motivo é que, pela regra da especialidade, os tratados e as convenções internacionais, muitas vezes eles são mais específicos em relação a alguns assuntos. Então, pelo critério da especialidade, as convenções e os tratados eles possuem, então, mais eficácia do que o Código Tributário Nacional. O segundo requisito, que faz com que eles tenham prevalência em relação ao Código Tributário Nacional, é porque há o princípio da supremacia dos acordos internacionais. Então, é por esta razão também que os tratados e convenções internacionais, caso eles disponham sobre alguma matéria que esteja sendo tratada de forma diversa pelo Código Tributário Nacional, nós deixaremos o Código Tributário Nacional de lado, não revogaremos as suas disposições, apenas suspenderemos a eficácia dessa norma que vai de desencontro a esse tratado e convenção internacional, deixaremos ele de lado e aplicaremos então as disposições do tratado ou da convenção, tá certo? Cuidado com essa situação aí, porque eventualmente isso aí pode ser cobrado na tua prova e se eventualmente ele te perguntar, tá, mas e se esse tratado e essa convenção internacional atingirem a sua eficácia plena e forem revogados posteriormente? Neste caso, como a gente somente suspendeu aquele dispositivo do CTN que estava de desencontro a esse tratado, e esse tratado perdeu a sua eficácia, o CTN então volta a vigorar com aquelas suas disposições anteriormente determinadas. Então cuidem com isso. Outro instrumento normativo que a gente vai ver que também compõe a legislação tributária são os decretos, nos termos lá do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. A finalidade geral dos decretos, pessoal, é somente fazer o quê? Regular algumas disposições, sejam elas de leis ordinárias ou leis complementares, visando então facilitar a interpretação e a aplicação dessa norma. Então, um decreto ele nunca pode inovar a ordem tributária. Ele visa apenas esclarecer algumas obscuridades ou então permitir que haja uma maior aplicabilidade dessas normas que foram dispostas na lei ordinária ou na lei complementar. Então, a finalidade do decreto é meramente essa: ser um instrumento pelo qual a gente possa dar mais aplicabilidade a essas disposições previstas em uma lei ordinária ou uma lei complementar. Mas existe três situaçõezinhas que eu preciso chamar a atenção de vocês, e essa situação nós também vimos quando nós falamos a respeito de limitações constitucionais ao poder tributário, e foi quando nós ressaltamos em relação ao princípio da legalidade. Então eu falei para vocês que na regra geral os tributos eles devem ser instituídos mediante lei, nos termos lá do artigo 3º do CTN, mas que existiam algumas situações que não exigiam para sua instituição, aumento ou modificação, lei. Poderiam ser feitos por outros instrumentos normativos. Pois é, pessoal, o decreto, então, é uma dessas exceções. Ou seja, o decreto ele é uma exceção ao princípio da legalidade, mas não em todos os casos, mas apenas em alguns casos específicos. E quais são esses casos, então, que são exceções ao princípio da legalidade e que podem utilizar o decreto? O primeiro que nós temos é em relação à alteração das alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF, nos termos lá do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. Novamente, eu ressalto com vocês que esses tributos aqui eles sempre devem ser vistos com um pouco mais de atenção, porque eles são geralmente exceções à anterioridade, exceções à legalidade e exceções a uma série de situações, justamente por conta da sua característica de extrafiscalidade. Então, eles são exceções também ao princípio da legalidade e eles podem ter suas alíquotas alteradas por meio de mero decreto. A alteração aqui, pessoal, a doutrina entende que é tanto para aumentar quanto para diminuir. Então, basta que seja uma alteração, seja para mais, seja para menos, poderá ser feita mediante decreto e não por meio de lei. A segunda exceção que nós temos ao princípio da legalidade é que o decreto ele também pode ser utilizado para reduzir ou restabelecer a CID de combustíveis, lá nos termos do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B
da Constituição Federal. Então eu ressaltei isso para vocês também quando nós falamos de princípio da legalidade, que neste caso o decreto ele pode ser usado para reduzir e restabelecer a CID de combustíveis. Mas tome cuidado com o detalhe. Na alteração daqueles impostos, eu falei que eles poderiam ser aumentados e diminuídos. Aqui, em relação a CID de combustíveis, ele somente pode fazer o quê? O decreto pode fazer o quê? Reduzir ou reestabelecer. E eu lembro que na época eu até falei com vocês, né, dei um exemplo, que digamos que a União, ela instituiu lá assim de combustíveis para um determinado ano a 4%. E aí, digamos aí em 2017, e aí posteriormente a União, ela estabeleceu para o ano de 2018, ela reduziu a CID de combustíveis para 2%. Por se tratar de uma redução, ela poderia fazer por meio de decreto. Muito bem. Agora, para o ano de 2019, digamos que a União ela queira novamente aumentar esse tributo. Então, aí muitas pessoas falam, poxa, Renan, mas daí vai ser um aumento. Não poderia ser por decreto, né? Percebam, pessoal, neste caso nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos aumentando, nós estamos apenas reestabelecendo o valor que anteriormente era cobrado. Então, o decreto ele pode ser utilizado tanto para reduzir quanto para reestabelecer o valor que anteriormente era praticado. Então prestem atenção nisso aí, porque muitas vezes pode parecer que é um aumento, mas se o valor anteriormente era o mesmo com o qual está sendo estabelecido nesse momento, é uma possibilidade plenamente possível, então, porque não se trata de um aumento e sim de um reestabelecimento do valor do tributo. Outra coisa que eu quero falar com vocês é a última exceção que nós temos, que pode ser tratado também por meio de decreto, é a alteração na data do pagamento, do local onde o tributo é pago, bem como se for somente para atualizar monetariamente a base de cálculo de um tributo. Também poderá ser feito, então, por meio de decreto, sendo também uma exceção à legalidade. Por fim, a última espécie normativa que nós temos e que compõe aquilo, ou a matéria que nós estamos vendo de fontes de direito tributário, ou então que compõe a legislação tributária, são as normas complementares, nos termos lá do artigo 100 do Código Tributário Nacional. Então, as normas complementares nada mais são do que atos administrativos com força de lei. Mas, cuidado, eles são inferiores às leis. Eles possuem força de lei, mas são inferiores às leis. Por esta razão, eles não podem contradizer a lei, uma vez que eles são inferiores a ela. Quais são as espécies de normas complementares, então, que nós temos? A primeira delas são os atos normativos emitidos pelas autoridades administrativas. Isso aqui visando, então, uniformizar a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Então, são exemplos desse tipo de instrumento normativo, que também são considerados como pertencentes à legislação tributária, as portarias, as circulares, as instruções normativas, bem como as resoluções. A segunda espécie, então, de normas complementares que nós temos são as decisões administrativas, mas não é qualquer decisão administrativa, pessoal. É necessário que essa decisão administrativa ela tenha ou uma lei estabeleça a ela uma eficácia normativa. Então, se uma determinada lei estabelecer uma eficácia normativa a essas decisões reiteradas praticadas pelo fisco, a gente poderá considerar isso também como pertencente ou como disposição que é inserida dentro do ordenamento jurídico tributário. Um exemplo disso aqui, aqueles pareceres consultivos emitidos pelo Ministério da Fazenda. A terceira espécie de norma complementar que nós temos são as práticas reiteradas da autoridade administrativa, mas que não possuem eficácia normativa. Então, esse aqui são os usos e costumes. Então, visando também padronizar o atendimento e a forma com que é realizada a fiscalização e a arrecadação dos tributos, as práticas reiteradas da autoridade administrativa também podem ser consideradas como normas complementares. E a última que nós temos de norma complementar, última espécie, são os convênios firmados entre os entes federados. Então, União, Estado, DF e municípios possuem competência para firmar convênios em relação a algumas situações, nos termos lá do artigo 199 do CTN.
Um exemplo clássico aqui que nós temos está especificado lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C da Constituição, que é em relação ao CONFAS, que é aquele convênio firmado entre os estados que visa então estabelecer qual será a alíquota do ICMS. Então, os convênios, pessoal, eles também podem ser considerados como normas complementares, que por sua vez é considerado como pertencente à legislação tributária. Então, os convênios firmados entre os entes, por óbvio, eles vão vincular somente aqueles que participarem. Em relação ao ICMS, a alteração da alíquota aqui que eu falei para vocês, a grande finalidade disso aqui ser estabelecido por meio de convênio e não por meio de lei é para evitar a guerra fiscal. Então o estado X, ele quer atrair empresas para o seu estado, ele reduz a alíquota do ICMS lá embaixo. Isso vai prejudicar os demais estados. Então, pelas regras do Código Tributário Nacional e pela Constituição, o ICMS ele somente poderá ser isentado ou então ser diminuído as suas alíquotas por meio do convênio estabelecido no CONFAS. Então prestem atenção nisso aqui, pessoal. Em relação ao ICMS, uma lei ela não pode reduzir a alíquota ou conceder benefício em relação a esse imposto, mesmo que esse imposto seja de competência estadual. Ele somente poderá ser diminuída a sua alíquota ou então ser concedida uma isenção ao ICMS caso o convênio firmado no CONFAS, em que todos os estados participam e a maioria concordando então com a diminuição dessa alíquota do ICMS ou concordando então com a concessão dessa isenção, é que poderá ser feito. Isso aqui, então, visa justamente fazer com que os estados possuam a mesma competitividade e não haja a guerra fiscal entre eles. Então, cuidado com essa situação aí, porque muitas vezes pode colocar lá que determinado estado criou uma lei isentando do pagamento de ICMS ou então concedendo benefício em relação ao ICMS. Toma cuidado com isso. Quando a gente fala de ICMS, determinadas coisas do ICMS somente podem ser concedidas por meio de convênio em que todos os entes participam e somente com a deliberação da maioria é que então poderá ser concedida essa isenção ou então a diminuição dessa alíquota, fazendo com que todos os entes mantenham-se aparentemente em um pé de igualdade e possam então competir pela economia sem detrimento de um pelo outro. Então, com isso aqui a gente encerra essa primeira parte de hipóteses de incidência que a gente viu, que a hipótese de incidência é uma mera situação abstrata descrita na lei e que caso essa situação, que pode ser especificada por diversos instrumentos normativos, ocorra no mundo concreto, nós teremos então o cometimento de um fato gerador. Então, se você conseguiu acompanhar até aqui aquilo que nós definimos como hipótese de incidência, vamos avançar aí para as demais características para que um indivíduo ele possa ser cobrado pelo fisco. Então, depois de eu ter ressaltado para vocês que a legislação tributária não se compõe apenas da lei, mas também dos decretos, dos tratados e convenções internacionais e das normas complementares, eu preciso também que vocês entendam que o próprio CTN, lá no artigo 108, estabelece que a legislação tributária, ela deve, apesar de ser de diversas espécies, ela deve ser coesa. Então é necessário que haja uma integração da legislação tributária. É por isso, então, que o artigo 108 do CTN estabelece que caso haja uma obscuridade ou caso não haja uma previsão normativa diante de uma determinada situação, diante de todas as espécies que eu ressaltei para vocês, caso ainda exista uma situação que ainda não está em nenhum dos mecanismos normativos que nós vimos, o próprio CTN ressalta que nós podemos utilizar de outros mecanismos para tentar chegar a uma solução para essa situação. E o CTN, é claro, ao estabelecer que existem então 4 possibilidades para que a gente então faça uma interpretação da legislação para se chegar a um resultado, bem como para que a legislação tributária seja observada em sua integridade. Então, a integração da legislação tributária é para isso. É tanto para integrar todas as espécies normativas, bem como
para responder algumas perguntas caso haja lacunas na legislação ou então obscuridade de alguns instrumentos normativos. A primeira espécie, então, de forma que a gente tem de integrar essa legislação ou então responder a essas obscuridades da lei é por meio da analogia, lá nos termos do parágrafo 1º do artigo 108. O que é a analogia, pessoal? É eu pegar uma situação que não está normatizada e ao aplicar a mesma disposição de uma outra situação. Mas cuidado, aqui a analogia ela não pode ser utilizada, até coloquei em vermelho aqui, ela não pode ser utilizada para cobrar tributos sobre situações que não estejam legisladas. Por exemplo, digamos que o município X, ele criou uma lei estabelecendo que o ISS seria de, sei lá, 2% para o município X. Muito bem. O município Y, ele não estabeleceu a sua lei do ISS. E aí ele decide utilizar a mesma lei que estabeleceu os 2% aqui para o estado X e começar a cobrar aos indivíduos que prestarem serviço lá no município Y com base na mesma lei do município X. Ele pode fazer isso? Ou seja, cobrando os 2%, ele pode fazer isso? Óbvio que não, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 108 estabelece lá que a analogia, que é um caso de analogia, ela não pode ser utilizada para cobrar tributos que não foram legislados. Então, nesse exemplo, se o município Y ele quisesse também cobrar os indivíduos da mesma forma que o município X faz, ele precisaria criar uma lei e não utilizar a analogia de outra lei criada por outro município. Então, a analogia ela é isso, ela é a gente utilizar uma situação já discriminada na lei para uma situação que não está discriminada na lei e a gente fazer então a aplicação dessa situação para que não haja então obscuridade, mas desde que a gente não utilize essa analogia para criar tributos, uma vez que eu já ressaltei para vocês, tributos a gente só pode por meio de lei e não por meio de analogia. O segundo aspecto que a gente pode utilizar também para integrar a legislação tributária e responder algumas obscuridades normativas é por meio do princípio ou dos princípios gerais de direito tributário. E aqui a gente tem os princípios lá do artigo 150 e o artigo 151 da Constituição Federal, como o princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da vedação ao confisco, princípio da igualdade, então, princípio da capacidade contributiva. Percebam que todos eles são princípios tributários que também podem ser utilizados para, então, responder ou resolver algumas obscuridades normativas, bem como devem ser utilizados para integrar a legislação tributária. O terceiro aspecto que nós temos para integrar a legislação tributária são os princípios gerais de direito. Então, anteriormente a gente viu os princípios gerais de direito tributário. Agora são os princípios gerais de direito. E quais princípios nós temos aqui? O princípio da federação, o princípio do pacto federativo, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, princípio do devido processo legal, entre outros. E por fim, a última espécie, a última forma que a gente tem de integração da legislação tributária é por meio da equidade, lá nos termos também do parágrafo 1º do artigo 108. Aqui a gente tem a aplicação de uma situação que também não é normatizada, mas que de alguma forma traga um benefício ao contribuinte. Então, a equidade, a doutrina entende que ela é uma espécie de aplicação semelhante a uma situação que é mais benéfica ao contribuinte, visando então fazer com que eles fiquem em mesmo pé de igualdade. Então, um determinado indivíduo ele tem, digamos, um determinado benefício e o indivíduo com situações semelhantes a este, ele também recebe este benefício, desde que, é claro, eles possuam ou cumpram todos os requisitos. E, novamente, eu vou chamar a atenção de vocês para uma situação. Assim como ocorre com a analogia, ou seja, que os tributos eles não podem ser, a analogia ela não pode ser utilizada para cobrar tributos, na equidade também a gente não pode utilizar a equidade
para beneficiar contribuintes que não cumpram com os requisitos ou que, caso não haja especificação legal. Então, a gente só pode aplicar a equidade a determinados indivíduos que estejam em situações semelhantes, se, óbvio, também existir uma lei que permita ou que conceda este benefício. Caso contrário, a gente não poderá se utilizar da equidade, portanto. Então, a gente não pode livrar o indivíduo do pagamento de um tributo só por meio da equidade. É necessário que haja uma lei que estabeleça essa situação. Por fim, para a gente também finalizar essa matéria, vocês precisam entender que essas formas de interpretação e de integração da legislação tributária, elas devem ser observadas de cima para baixo, ou seja, havendo obscuridade de uma determinada situação ou visando integrar a legislação tributária, primeiramente a gente deve fazer o quê? Utilizar a analogia. Posteriormente, caso a analogia não seja suficiente, os princípios gerais de direito tributário, depois os princípios gerais de direito e, por fim, caso ainda seja necessário, aí sim nós utilizaremos a equidade nos termos lá do artigo 108 do Código Tributário Nacional. Então, depois da gente falar a respeito da hipótese de incidência, bem como do fato gerador, assim como quais são as fontes de direito tributário ou quais são as normas que compõem a legislação tributária. Esse assunto também é importante para que você entenda, então, por completo, esse primeiro ponto daquilo que lá no começo nós falamos que faz parte do processo para a cobrança do tributo ou então da formação da relação jurídica tributária.